Vocês sabem, né? Esse feriado, esse longo feriado, tivemos uma turma em Maringá, num congresso de jovens missionário. Eles estão voltando. Todo o setor de eventos do Vale esteve muito ocupado, estão descansando, estão quebrados. O seminário organizou um curso de técnico de futebol, também trabalharam bastante, não estão no culto, estão quebrados. A pastora Hilda e o Átila estão em Itu, o pastor Ricardo está na Assembleia do Belém, aqui, acho que é o Sintra Gordinho, de tal maneira que muitos irmãos do Vale, da nossa igreja, não estão aqui, mas eles estavam trabalhando para o Senhor. Eu creio que é um motivo de alegria para nós, de gratidão a Deus, que nessa crise política, econômica e moral na qual o Brasil passa, as igrejas oraram muito. Os batistas nacionais convocaram jejum e oração, também os presbiterianos do Brasil, os presbiterianos independentes, os batistas brasileiros, os pentecostais, muitos movimentos de oração. Então teve a votação lá no Congresso e o medo era que tivesse briga e confusão. A população, em termos gerais, aceitou bem o processo, está entendendo o processo, ainda que haja descontentamento, ninguém está brigando, e eu penso que isso tem a ver com o povo de Deus orando. Eu quero pedir para você continuar orando, porque ainda tem votação no Senado, independente da presidente continuar ou não. Nós precisamos entender a orientação do apóstolo Paulo de orar pelas autoridades. Se você acha que nós temos autoridades ruins, no Império Romano era muito pior. Os imperadores, eles crucificavam pessoas. Não tinha direitos humanos como nos nossos dias. Não tinha direitos trabalhistas. O negócio era horrível, era terrível. Mas o Império Romano, com toda a sua crueldade, mantinha uma ordem em todo o império pelo exército do império. E Paulo dizia que na soberania de Deus, eles eram servos de Deus coibindo o mal. Ainda que eles fossem maus, mas brigando com tantos outros maus e matando tantos outros maus, o mal estava controlado. E as festas dos imperadores romanos eram com muita orgia, abomináveis diante de Deus. Calígula era muito promíscuo e era muito horrível esses dias. Ainda assim, Paulo reconhecia que havia uma ordem social. E essa ordem social permitia que as igrejas fossem implementadas por todo o império. Em 100 anos, havia igrejas em todo o Império Romano. Em 100 anos já havia uma obra de Deus e a Bíblia traduzida em várias línguas. Então, o Brasil não está muito bom para aqueles que são muito pessimistas, mas ele está muito melhor que a Somália. Ele está muito melhor que o interior da Somália. Ele está muito melhor que o interior do Afeganistão, porque, contudo, o Brasil tem uma ordem social. Quando houve uma votação no Congresso, mesmo que você não gostou, pelo meu cachorrinho, pelo meu papagaio, mas ainda assim terminou bem. Terminou bem. Ainda assim o país está em paz desse ponto de vista. E ainda assim a classe política e os brasileiros tiveram que respirar mais política e perceber que a chamada reforma política, que saiu alguns pontos aí recentemente, mudaram a questão do mandato, e se pode candidatar de novo ou não, já teve mudanças, me parece que boas, mas mostrou que nós temos uma falha muito grande. A maior parte dos países bem organizados do mundo, quando o presidente perde maioria no Congresso e no Senado, automaticamente convoca eleições sem esse sofrimento. Com todo respeito à nossa presidente, ela bateu o pé, eu não renuncio, mas ela não tem maioria no Congresso, ela não tem no Senado. No Senado ela só tem 20 votos. Se fosse na Inglaterra, era obrigada a convocar eleições. E a gente não estava nessa agonia. Eu não sei se você observou, em Portugal, ganhou lá para a eleição o primeiro-ministro, mas ficou bem claro que ele não tinha maioria na Câmara.
Ele nem assumiu. Ele vai assumir a hora que negociarem, ele tiver maioria. Sem maioria, ele não governa. Então você vê, Portugal não passaria por essa agonia que nós estamos passando. A Inglaterra também não passaria. Só mostra que nós temos uma necessidade de uma reforma política mais aguda. Vamos orar por isso também. Agora os políticos importantes aí do Brasil já estão dando entrevistas, o STF está preocupado. Passando esse vendaval aqui, você pode ter certeza que haverá mudanças no Brasil para a gente nunca mais passar por essa agonia. Não falo com desrespeito à presidente, eu oro por ela, eu pessoalmente gosto dela, mas a teimosia dela não faz sentido à luz de muitos países, independente de qual partido está certo ou está errado, esse não é o meu ponto aqui. O ponto é que quando não tem maioria para governar, nós padecemos, nós estamos padecendo, porque não existe um mínimo de consenso para reforma aí na área econômica, certas medidas na área econômica, o desemprego aumentando. Então, essas falhas do sistema político faz com que muitos brasileiros estejam hoje desempregados. O nosso Brasil tem tudo para dar certo, irmãos. Tudo. O Brasil ele tem um potencial enorme. Eu nunca sou pessimista com o Brasil. Ainda mais porque tem milhões de pessoas orando. A gente que viveu 25 anos no governo militar, desejava muito votar, às vezes eu fico triste. Chega no dia da eleição, o brasileiro fala assim, eu só voto porque é obrigado, eu não votaria. Olha, essa displicência de votar certo, não adianta depois reclamar que não tem saúde, não tem isso, não tem aquilo. Eu não quero votar, eu quero ficar em casa. Se não fosse obrigado, eu não votaria. Quando você não vota em alguém, por consequência da sua falta de votar, você votou em alguém sem saber. Gostando ou não, você vai ter que votar, irmão. E você tem que votar consciente. Você tem que orar sobre as eleições e pensar em quem você vai votar e votar consciente. Não adianta não votar, não vou, depois eu justifico, voto em branco, não gosto de ninguém, porque ninguém é perfeito na terra, você não achou Jesus ali no negócio para votar, não vai ter Jesus de candidato não. Você vai ter que votar consciente na opção melhor, com muita oração às autoridades, como o apóstolo Paulo ensinou. E nesse contexto eu quero dizer para você que transferência de título é até 4 de maio. E tem também plantão no domingo de meio-dia, 6 da tarde. Leve esse assunto a sério, orar pelo Brasil, votar bem em todas as eleições. Eu nunca votei em branco, irmão. Eu nunca votei em Jesus, né? Ele não estava lá de candidato, então eu nunca votei em ninguém perfeito. Mas eu procurei mais ou menos votar no que era o menos pior para mim. Mas eu não gosto de nenhum deles. Irmão, é assim. A nossa ordem social é assim. Se você quer saber o que é pior, vai morar no Afeganistão. A Cleides está aí, ó. Você viajava pelo interior do Afeganistão, Cleides? Você nunca viajou, né? Você não era louca de viajar. Você quer saber de lugar pior do mundo? Vai para o Afeganistão, vai para a Somália. O Brasil não é o pior lugar do mundo. A nossa ordem social ainda nos permite poder falar que não gostei, poder falar que a reforma agrária podia ser melhor, poder falar que a saúde podia ser melhor, que a educação podia ser melhor, porque você está aqui. Vai falar para o rei da Arábia Saudita que você não gostou. Vai falar para o imperador lá da Coreia do Norte que você não gostou. Então não reclama do Brasil, irmão. Ame o Brasil, ore pelo Brasil e seja um cidadão consciente, participe. Nós temos uma imagem tão negativa do nosso país. Ele tem um monte de problema, nós sabemos, mas não é o pior lugar do mundo. Vamos amar o nosso Brasil, orar pelo Brasil e ore pelas autoridades. Recentemente, um amigo meu orou pela presidente. É fato real.
Antes dele orar, ela chamou ele do lado e falou: olha, eu preciso fazer umas perguntas antes de você orar. Primeira pergunta: por que o pastor Silas Malafaia é tão bravo? Você sabe como é que o Malafaia fala, né? Essa presidente, não sei o que, blá, 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 blá. Se coloca no lugar da presidente, você ia querer oração de pastor? Primeira pergunta: por que o homem é bravo? Bom, eu não sei o que o meu amigo respondeu, acho que eu sei, mas eu não quero te falar. Ela fez mais duas perguntas, depois que ele respondeu, ela disse: agora você pode orar por mim, independente de qualquer coisa. A nossa presidente foi criada à imagem e semelhança do Senhor, nós temos que orar por ela por mandamento bíblico. Você não precisa gostar dela, concordar. Eu tenho minhas opiniões, irmãos, não são das mais positivas para certas coisas, mas a palavra do Senhor diz para nós orarmos pelas nossas autoridades. E quem sabe, olha, vai acostumando, irmão. Deus salva quem você pensa que não vai salvar. Eu já estou até brincando. Uma hora dessa o Lula vai converter, ele vai vir dar testemunho aqui na igreja. Se você odeia o Lula, você se prepara, irmão. Porque a hora que ele aceitar Jesus, eu vou trazer ele aqui para dar testemunho. Você se prepara, irmão. Porque eu creio que Deus faz grandes coisas. Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha. Quando o Espírito Santo de Deus opera, ele converte pessoas que você nem imagina. Ué, não é que eu li ontem, a gente que é mais velho, tinha um roqueiro chamado Alice Cooper, quem lembra dele? Ele era desviado de igreja evangélica, desviado de louvor de igreja, fazia aqueles shows com cobra, líquido imitando sangue e tal. Para resumir a história, o homem se voltou para Jesus já há vários anos, nunca se separou da esposa, tem 3 filhos, usava o nome Alice Cooper porque aquelas bruxas de Salem, uma delas chamava Alice Cooper. Ele adotou o nome artístico dessa bruxa, mas fazia parte também do marketing da coisa. Mas para resumir a história, ele é crentão hoje, canta no louvor da igreja. Vou trazer o Alice Cooper aqui, irmão, dirigiu o louvor, bem doidão, bem doidão. Ele está servindo Jesus. Olha, o Senhor, ele faz cada coisa que você nem imagina. No 1º século ele salvou Paulo, ninguém concordava, o homem matava crente. Todo mundo tinha certeza que o homem tinha que ir para o inferno, ele virou apóstolo de Cristo. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele, você está lendo até hoje. Nosso Deus, ele é um grande Deus. Irmãos, o papo está tão gostoso, né? Bater papo é gostoso, né? Mas sermão também é bom. Eu vou começar. Bom, eu quero falar sobre o assunto que o nosso foco para sucesso tem que ser o Senhor, a sua palavra, a sua revelação histórica e as suas promessas. Tem 3 tipos de pessoas na Bíblia, presta bem atenção. Aquele que tem a biografia impecável, não quer dizer que ele nunca pecou, mas ele tem biografia impecável. Pensa em José, pensa em Daniel, em Esther, Ruth, Neemias, Esdras, biografia impecável. Aí você tem inúmeros servos de Deus, nunca foram idólatras, profetas do Senhor, cheios do Espírito Santo, por um ato de imprudência manchou a biografia. O rei Davi, o rei Asa, Josafá, Uzias. Não é que eles não eram servos do Senhor, mas mancharam a biografia como resultado de um ato de imprudência. Eles eram do Senhor, não eram feiticeiros, fizeram algo meio errado, se arrependeram, Deus perdoou, ficou registrado que eles pisaram na bola. Daniel não pisou na bola, nem José, mas esses aí pisou na bola. Aí você tem aqueles que a gente não entende. Nas aulas de teologia eles discutem isso, discutem aquilo, quase que pira a cabeça de todo mundo, mas eu vou citar a Bíblia. Salomão recebeu sabedoria de Deus que ninguém tinha. Salomão recebeu o Espírito Santo. Salomão depois se tornou feiticeiro, totalmente perdido nas trevas.
Joás também se perdeu bem. Saul recebeu o Espírito Santo, depois ficava endemoniado. Lá nas aulas de teologia eles discutem, perde salvação, não perde salvação, era salvo. Irmão, estou nem aí, tá? A Bíblia diz que tinha o Espírito Santo, ficou endemoniado. Pronto, e acabou. Às vezes a gente quer encaixar a Bíblia inteira no sistema teológico que tem lógica, mas o que a Bíblia diz é outra coisa. 3 tipos de pessoas: biografia impecável, homens de Deus, mas biografia manchada por atos de imprudência, e se perderam completamente, ficaram endemoniados. O segredo é manter o foco no Senhor e na sua palavra, e não em homens, sem com isso querer dizer que seremos rebeldes, independentes, e só faremos o que dá na telha, na nossa cabeça, sem ouvir ninguém. O foco é no Senhor e na sua palavra. Tem um homem de Deus, muito esquecido nas pregações, é o sacerdote Joiada. É exemplo para nós. Viveu 130 anos, biografia impecável. Viveu tanto que ele pôde viver todos os anos nos 41 anos do reinado de Asa. Ele também estava vivo nos 25 anos de Josafá. Ele estava vivo nos 6 anos de Jorão, quando ele andou nas trevas e levou Judá para andar nas trevas. Ele estava vivo naquele 1 ano de reinado de Acasias, servindo as trevas. Ele estava vivo nos 6 anos de Atália, servindo as trevas. Quando Judá não andava com Deus, Joiada andava. Quando Judá andava com Deus, ele também andava. O foco de Joiada era o Senhor e a sua revelação. Os fatos aconteceram como aconteceram. Atália matou os netos e bisnetos de Josafá, e a sua esposa, a esposa de Joiada, Jeozeba, ela escondeu Joás com 1 ano no templo. Ela escondeu no templo porque ela era esposa do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote também concordava com isso. Ele também concordava que era importante esconder Joás. E por que ele considerava isso muito importante? O foco de Joiada estava no Senhor e na sua palavra. A palavra do Senhor para Davi por meio do profeta Samuel era essa: no trono sempre haverá um descendente de Davi, até que venha o Eterno, até que venha Jesus, da descendência de Davi, para reinar eternamente, para estabelecer o seu trono eternamente. Em Jesus essa profecia se cumpre por toda a eternidade, porque biologicamente falando, ele é da família de Davi, ele é descendente de Davi, ele é chamado filho de Davi. Joiada nos seus dias, 8 séculos e meio, 9 séculos antes de Jesus, ele viveu 130 anos. Então, nos seus dias, ele olhava para Atália barbarizando, mas ele também olhava para a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia: no trono tem que ter descendente de Davi, até que venha o Messias, descendente de Davi. A sua esposa chegou com uma criancinha de 1 ano, olha, é o único bisneto de Josafá que sobrou, ele é o legítimo herdeiro do trono. Joiada disse: esconde a criança, vamos criar a criança. Criou como filho dele. Ele e a sua esposa criaram Joás como se fosse filho deles. Ele ensinou Joás a ler, a escrever. Tudo isso porque ele tinha temor de Deus. O Senhor disse que no trono vai ter descendente de Davi, e é descendente de Davi. A palavra do Senhor diz isso. O foco de Joiada era a palavra do Senhor. Era a revelação histórica de Deus, e assim ele criou Joás, ensinou Joás a ler e escrever. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando o rei fosse coroado, os sacerdotes levitas tinham que fazer uma cópia do livro da lei e dar para o rei.
Se o rei fosse temente, ele tinha que ler a lei de Moisés, estudar a lei de Moisés. E segundo o Senhor, quando ele lesse, ele estudasse, ele ia aprender a temer a Deus, a ser obediente e não se considerar superior aos seus irmãos, ainda que ele fosse rei. Para Joás ler a lei do Senhor, enquanto Joiada criava Joás, ele também organizou para que ele aprendesse a ler e escrever, para que quando ele fosse coroado, ele tivesse a sua cópia da lei, como diz a palavra do Senhor. Joiada criava Joás, porque ele seria rei, segundo a palavra do Senhor. Ensinou ele a ler e escrever, para que quando ele fosse rei, ele lesse a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, que o rei tinha que ter a sua própria cópia, estudar a lei de Moisés. Ali ele saberia tudo sobre as alianças, tudo sobre José, tudo sobre Moisés, tudo sobre a reforma agrária que tinha que acontecer a cada 50 anos, tudo sobre a libertação de escravos, tudo sobre a justiça social da palavra de Deus, cuidando bem dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, tudo sobre a preservação da natureza que tem na lei de Moisés e tudo sobre tudo que tem na lei de Moisés. Joiada criava Joás para ser rei, porque ele temia a palavra do Senhor. Quando Joás fez 7 anos, Joiada, que tinha de 95 a 105 anos de idade, um sacerdote super respeitado, com poder de convocação enorme, ele falou com os 5 líderes dos 5 batalhões de 100 guardas do templo, que faziam a guarda do templo, mudando o turno desses 5 batalhões. Ele falou com eles: o negócio aqui é esse. Vocês vão rodar Judá, falar com os líderes das famílias, o chefe de clãs, assembleia aqui em Jerusalém. E os 5 líderes dos 5 batalhões foram convocar toda a liderança de Judá para uma assembleia, porque Joiada disse: vai ter assembleia. O poder de convocação era enorme, o respeito era enorme. E se juntarmos a informação de Crônicas com Reis, os militares também estiveram envolvidos, os soldados também foram, foi todo mundo para a assembleia. Segundo Crônicas, capítulo 23, a partir desse momento, fique com a sua Bíblia, com essa passagem marcada. Segundo Crônicas, capítulo 23, verso 3, mantenha a passagem marcada. Segundo Crônicas 23, 3, eles já estão na assembleia. Toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo. Fizeram um acordo com Joás, que tinha 7 anos. Por que fizeram um acordo? Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. O que é isso? Temor ao Senhor e a sua palavra. Segundo Crônicas 23, 3, o Senhor prometeu, o Senhor falou a Davi por Samuel: haverá rei no trono somente da descendência de Davi. O herdeiro do trono, o herdeiro, membro da dinastia de Davi, era Joás, não era Atália. Quando Joiada fez a convocação, a liderança foi de tanto respeito que ele tinha. Quando ele propôs à luz da palavra de Deus. E nós acabamos de ler que eles concordaram. Eles entraram num acordo. Agora que a assembleia aprovou, Joás com 7 anos está escondido ainda. Porque vai que o pessoal não concorde e vão querer matar o futuro rei. Ou aquele que seria coroado rei com 7 anos, por ser herdeiro do trono, e não porque tivesse condições de reinar, ele já seria reconhecidamente o rei, mas sob tutela de Joiada. A assembleia concordou que assim seria. Então, sendo assim,
capítulo 23, verso 11, diz assim, verso 11, Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei, o Joás, com 7 anos, e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando, viva o rei. Joás estava agora entronizado, o herdeiro do trono estava entronizado, só tinha 7 anos de idade. Ele seria rei sobre a tutela de Joiada até que pudesse assumir o reinado, até que pudesse ser rei, tivesse maturidade para isso, e tudo aconteceu porque Joiada, temendo a Deus, o criou, ensinou a ler e escrever, usou a sua convocatória, porque ele tinha muita honra, muito respeito, e toda a liderança de Judá foi lá. Ele pregou a palavra do Senhor, ele ensinou a palavra do Senhor, e Judá votou, a liderança votou. Não, o rei vai ser Joás, não pode ser Atália. Coroar o rei, entregaram a cópia dele na mão, ele tinha 7 anos. Você vai ler essa lei. Se você quiser temer a Deus, lê a lei. Se você quiser obedecer a Deus, lê a lei. Se você quiser não se considerar superior aos teus irmãos, lê a lei. Esse é o mandamento do Senhor para o rei. Ele recebeu a cópia, porque Joiada temia o Senhor e a sua palavra. Ele ensinou o rei a ler e escrever. Ele deu ordem aos sacerdotes levitas, preparem a cópia da lei de Moisés para o rei. Vai escrevendo, desenhando, palavrinha por palavrinha, dava um trabalhão. Mas no dia da coroação, o rei, ele tinha a sua cópia. Mas nos últimos 13 anos a situação estava horrível. 6 anos de Jorão, 1 ano de Acasias, 6 anos de Atália, a situação estava horrível. Então eles coroaram o rei Joás, sob a tutela de Joiada, começaram a cantar e a louvar a Deus, aquela barulheira. Atália vai até o templo, e naqueles dias eles resolviam as coisas assim. Eu estou citando a Bíblia, não estou dizendo que eu gosto. Quando a usurpadora do templo, do trono chegou, Joás já era o rei, toda a liderança tinha concordado, e naqueles dias eles depunham o rei matando. Joiada diz, não mata essa megera aqui agora, aqui no templo, mata a megera lá longe, mas mataram Atália, a filha de Acabe, envolvido nas injustiças, violências, feitiçarias, e agora não tinha mais rainha Atália, só tinha Joás. Todo o povo concordou, mas nos últimos, a população também foi convocada, todo mundo concordou. Mas nos últimos 3 anos, eles tinham levantado um templo para Baal, eles não andavam com o Senhor. E agora, debaixo da pregação de Joiada, debaixo da palavra de Joiada, eles entenderam que eles tinham que renovar o voto a Deus, a aliança com Deus. Segundo Crônicas 23, 16. Agora, debaixo da influência de Joiada, eles renovam a aliança. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Chega de Baal, chega de miséria, chega de violência, chega de injustiça, chega de sacrifício de crianças. Vamos servir a Deus. Nós temos aliança com Ele. E eles concordaram, renovaram os votos. E o verso 17, eles derrubam o templo de Baal. Naqueles dias eles resolviam assim, matar o sacerdote de Baal. Assim como os seguidores de Baal, quando dominavam, matavam os profetas do Senhor. Mas tinha o troco também, né? Segundo Crônicas 23, 17, então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal. Você está percebendo quantas coisas ocorrem aqui, porque Joiada servia a Deus e confiava no Senhor e na sua palavra. Criou Joás,
porque o herdeiro do trono é da descendência de Davi. Ensinou o menino a ler e escrever, ele seria rei e ter que estudar a lei de Moisés. Renovou os votos, porque eles tinham aliança com Deus. Derrubou o templo de Baal, porque a palavra do Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Joiada temia Deus. O segredo de Joiada era o Senhor e a sua palavra. Ele não olhava para homens. Se nós olharmos para homens, vai que é um Salomão, vai que é um homem de Deus abençoado, mas mancha a biografia. Vai que a Joiada é bom, mas não é certo. Temos que seguir o exemplo de Joiada, focando no Senhor e na sua palavra. Evidentemente que Joiada, conhecendo a palavra do Senhor, o verso 18 diz, 2 Crônicas 23, 18, Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor, que estava baleado, irmãos. O templo estava baleado, ele ficou baleado até Joás crescer e assumir o trono para valer. Ele reformou o templo, mas Atália tinha depenado o templo, tudo que era de ouro e prata que ela pôde pegar e roubar e usar para o templo de Baal, ela fez. O templo estava baleado, e baleado ele ficou muitos anos. Mesmo assim não impediu Joiada. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. 23, 18. Joiada reorganizou toda a adoração a Deus, com sacrifícios de animais, ofertas de cereais. Davi tinha construído um tabernáculo, colocou a arca com muita oração, muito louvor, muita busca de Deus. Quando Salomão organizou o templo, a arca sai do tabernáculo de Davi, vem para o templo. Todas as instruções de louvor, oração de Davi vieram para o templo. O templo agora tinha os sacrifícios da lei de Moisés e toda a instrução de oração e adoração do tabernáculo de Davi. Isso tudo tinha acabado. Com os dias de Jorão, Acasias e Atália tinha acabado. Joiada recuperou. Agora o templo é para a glória de Deus, com muita oração, muito louvor. E aí voltou também todas as ofertas de sacrifício, voltou tudo a funcionar, porque Joiada servia a Deus. Se nós temos uma coisa para aprender com Joiada, se nós temos alguma coisa para aprender com os homens de Deus, que terminaram a vida com biografia impecável, não que eles não pecassem, mas eles não estiveram envolvidos em escândalos, o segredo aqui é esse: focar no Senhor, na sua palavra e na revelação de Deus. O que é que Deus falou? Como é que ele cumpriu? Como é que ele está cumprindo? Sempre temor a Deus. Se aparecer um Jorão, um Atalho, um Acasias, foco em Deus, foco no Senhor e na sua palavra. Se não for assim, haverá decepções, e é um problema de fundamento. É um problema de fundamento. Por mais que você olhe para a Joiada, e graças a Deus pelos homens de Deus que nos inspiram, ainda assim o fundamento está errado. Porque vai que ele não é um Joiada, vai que ao longo do processo ele é um Salomão, vai que ele escandaliza que nem Josafá. O fundamento é o Senhor e a sua palavra. Evidentemente que Joiada faleceu. Capítulo 24, verso 15. Joiada faleceu depois de 130 anos. 2 Crônicas 24, 15. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Ele tinha tamanha honra, irmãos, que ele foi sepultado como um rei.
foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Nos dias de Joiada, ele influenciou uma nação inteira. Nos dias de Joiada, ele livrou Judá de Atalha. Nos dias de Joiada, ele botou Joás no templo com toda a condição de andar com Deus. E quantos irmãos têm a mesma história de Joás? Criado num lar evangélico, debaixo do ensino da palavra, como a mãe de oração. Enquanto a mãe está viva, não sei quem está vivo, tudo vai mais ou menos bem para melhor. Aí morre o pai, morre a mãe, vira aquela confusão, porque não aprendeu com a mãe de oração, não aprendeu com Joiada, que o foco está em Deus, no Senhor, na sua palavra e na sua revelação histórica. Joiada morreu, a partir daí uma boa parte da nação vai se desviar, porque eles tinham foco em Joiada e não em Deus. Segundo Crônicas 24, verso 2. Segundo Crônicas 24, 2, Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Sabe aquele menininho de 1 ano? Só estava vivo por causa de Joiada. Sabe aquele menininho com 7 anos que sabia ler e escrever por causa de Joiada? Sabe aquele menininho que assumiu o trono, foi reconhecido rei com 7 anos, sob a tutela de Joiada, e depois se tornou rei mesmo? Sabe esse Joás? Depois que Joiada morreu, ele não serviu mais o Senhor. E será que foi só ele? Não, não foi só ele. Aos pouquinhos, a nação foi distanciando de Deus. Depois que Joiada morreu, a liderança de Judá mais ou menos pensou assim: será que o rei Joás vai confiar em nós? Nós decidimos que Joás seria rei numa assembleia. Será que ele vai confiar em nós porque nós decidimos com a presença de Joiada? Joiada morreu. Não é melhor nós falarmos para ele que nós estamos com ele? Segundo Crônicas 24, 17, acompanha aí. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Os líderes de Judá foram lá e renovaram fidelidade a Joás. Joás, Joiada morreu, mas o que nós decidimos na Assembleia está decidido, você é o nosso rei. Renovaram a aliança com Joás, mas não mantiveram a aliança com Deus. Verso 18. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por causa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Enquanto Joiada estava vivo, Judá voltou para Deus. Enquanto Joiada estava vivo, o templo funcionava. Enquanto Joiada estava vivo, Joás andava com Deus. Joiada morreu, Joás não andava mais com Deus, o templo foi abandonado, não tinha mais a logística para os sacrifícios. Possivelmente os sacerdotes muito consagrados continuaram a oração, a adoração, o louvor, mas o templo estava outra vez abandonado. E assim eles foram voltando-se, não seguindo nos caminhos de Joiada, biografia impecável, nem mesmo nos caminhos de Davi, que pecou, mas se arrependeu. Foram para os caminhos de Saul, os caminhos de Salomão. Tendo conhecido a Deus, andado com Deus, passaram agora a servir as trevas outra vez. Mas Deus é misericordioso, pelo menos até um tempo.
Ele enviava profetas, mas não resolvia nada. Verso 19. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. O povo foi se distanciando. Era um problema de fundamento. A grande lição que eles tinham que ter aprendido com Joiada é foco no Senhor e na palavra. Focaram mais em Joiada do que no próprio Deus. Joiada morreu, eles distanciaram. Só que às vezes é pior, né? Às vezes o escândalo do líder eclesiástico, independente do título que ele possa ter, às vezes é pior. Só tem um segredo, irmão: focar no Senhor e na sua palavra. Não que a gente não tenha bons pastores entre nós, porque nós temos pastores de biografia impecável. O pastor Jonathan tem uma biografia impecável. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, o Hernandes Dias Lopes. Temos muitos pastores de biografia impecável. Aí você tem aqueles com escândalos, e aí você tem aqueles que alopraram. Viraram uma espécie de Salomão e de Saul. Você sabe, né, irmãos? Palavrões, sinais obscenos, convicções doutrinárias esquisitas. Tudo isso aí no YouTube para você saber que o lixo existe, mas o fundamento é o Senhor e a sua palavra. Esse é o Senhor e a sua palavra. Com isso eu não estou dizendo que é a base bíblica de você ser rebelde e independente. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, importa o Senhor falou, o Senhor não falou, está fazendo aquela bobagem, todo mundo chega, irmão, cuidado, não tem sabedoria, não é assim, não, meu negócio é com Deus. Isso é atitude de rebeldia, de desobediência, porque a palavra do Senhor nos ensina a pertencer a um corpo, a congregarmos, sermos submissos. O fundamento de tudo é o Senhor e a sua palavra. Esse é o fundamento de tudo. Porque pode ser que a gente esteja olhando para um Salomão, uma fase boa, depois uma fase ruim. Pode ser que a gente está olhando para Davi. Davi, ele é do Senhor, ele é muito amado por Deus. Nós jamais vamos entender esse relacionamento de Deus com Davi. Tem cada promessa na palavra de Deus que ele fala: eu vou fazer, porque eu falei para Davi. Mas que não tem ninguém na Bíblia assim. Por mais que ele honre todas as promessas que ele sempre honra, Abraão, Isaac e Jacó, mas de Davi é maravilhoso. O que Deus fala sobre Davi, Davi manchou a biografia. Se a gente olhar para homens, mesmo que seja Joiada, e um dia o Joiada morre, e daí a nação voltou para as trevas. O foco é o Senhor e a sua palavra. E eu quero te exortar à luz da palavra de Deus, que eu não estou inventando nada, eu só estou contando aqui a Bíblia para você, nem estou pregando. Nas regras de homilética, não sei o que, do omelete, eu não estou pregando. Eu estou contando a palavra para você aqui. Então eu estou te exortando segundo a palavra do Senhor. Foco no Senhor e na sua palavra. Sabe por quê? A gente nunca sabe quão ruim o ruim será. Quando Saul desviou, será que ele sabia que ele ia ficar bem endemoniado regularmente? Quando essas pessoas desviaram, será que eles sabiam que eles se tornariam monstros, capazes de atrocidades que não tem lógica? Joás foi por esse caminho. Verso 20. Então o Espírito de Deus, segundo Crônicas 24, 20. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará.
Chegou uma hora que Deus não estava aguentando mais. Manda profeta, não converte. Manda profeta, não converte. Aí o Espírito de Deus se apodera de Zacarias, esse Zacarias do século 8,5 antes de Jesus, filho do Joiada, não é o Zacarias do tempo de Zorobabel, esse é outro Zacarias. Esse Zacarias, cheio do Espírito Santo, dá uma palavra para eles: olha, a hora do juízo está chegando, é melhor vocês voltarem, a ira de Deus está sobre vocês, vocês abandonaram o Senhor, Ele vai abandonar vocês. A gente nunca sabe o quão ruim será quando nós abandonarmos o Senhor. Verso 21. Mas alguns conspiraram contra ele, contra Zacarias. E por ordem do rei Joás, criado pelo pai de Zacarias, aprendeu a ler e escrever por causa do pai de Zacarias. Se tornou rei por causa do pai de Zacarias. Mas alguns conspiraram contra ele por ordem do rei Joás, criado por Joiada, pai de Zacarias. Apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Quando nós lemos a história de Joás, ela é linda até um ponto, enquanto Joiada está vivo. O verso 2 desse capítulo diz que com a morte de Joiada ele deixou o Senhor. Esse capítulo diz que os líderes de Judá, com a morte de Joiada, deixaram o Senhor. Quão monstro nós seremos se nós deixarmos o Senhor? O que acontecerá conosco, com as nossas vidas, com os nossos filhos, com os nossos lares, se nós não andarmos com o Senhor, conhecendo o Senhor como nós conhecemos? Sabe como é que Zacarias morreu? Eu não gosto dessa palavra azar, mas eu vou usar. Ela talvez diga o que eu quero dizer, mas eu também não gosto, porque eu não creio dessas forças impessoais que controlam, não. Dê azar, dê sorte. Anda com Deus, você vai ser abençoado, irmão. Não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com azar. Mas, segundo a língua portuguesa, Zacarias, Joás deu um azar, porque Zacarias morreu assim: olha, Senhor, enquanto eles apedrejavam até a morte, olha e faça justiça. Foi assim que ele morreu. Saiba que Deus está respondendo essa oração até hoje. O exército da Síria, bem menor que o de Judá, é o resto do capítulo que eu não vou ler, invadiu Judá, venceu a guerra, levou todo o ouro e tesouro para a Síria, deixaram Joás ferido, e o resto do capítulo diz que o exército menor venceu Judá, porque o Senhor os abandonou, porque eles tinham abandonado o Senhor primeiro. Perderam a guerra, perderam o tesouro nacional, e o rei Joás estava ferido. Não vou dizer que eu gosto do que eu vou dizer, mas eu estou mencionando o capítulo. Os oficiais de Joás, que tinham um ressentimento que ele tinha matado Zacarias, o filho de Joiada, tão considerado por eles, vendo o rei ferido, foram lá, terminaram de matar o homem. Não estou dizendo que eu gosto, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que eu aprovo, mas quero dizer para você que Joás foi assassinado pelos oficiais do seu próprio reino, que tinham ressentimentos, que ele havia matado Zacarias, mandado matar Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. E assim o Senhor os abandonou, perderam o dinheiro, perderam a guerra, e o rei Joás morreu. A gente nunca sabe o quão ruim será. Qual foi o problema de Joás? Qual foi o problema de Judá? Qual foi o problema da liderança? Só andavam com Deus enquanto Joiada estava lá. O foco é no Senhor e na sua palavra. Quando você ler a Bíblia, o temor do Senhor entra no seu coração. Quando você tira tempo para orar e ter amigos de oração, o temor do Senhor entra no seu coração.
Por esse temor vem a obediência. Pelo temor a Deus e não por mérito, porque você está andando com Ele, vem respostas de oração e sensibilidade ao seu espírito. Você sabe que até o ruim é bom. Até a tribulação que o crente tem, passando em oração, em comunhão com Deus, Deus usa para a glória dEle. Depois daquela tribulação, Deus quebra o orgulho, Deus quebra a autossuficiência, Deus quebra o sentimento de que eu tenho grande fé. Naquela tribulação chega uma hora que não tem fé para nada. E depois Deus ainda restaura, opera, usa outros, para que a glória seja sempre dEle. Até a tribulação nos melhora. Estar com o Senhor vai ser sempre bom. E a gente nunca saberá quão bom o bom será, mas vai ser muito bom, que você vai estar com Deus. Abandonar o Senhor, você nunca saberá quão ruim o ruim será. Joás estava tão sensibilidade para Deus e o seu espírito, que ele se tornou assassino de um profeta de Deus cheio do Espírito Santo. Os profetas, irmãos, esses homens de Deus na Bíblia, presta bem atenção no que eu vou falar, são iguaizinhos a nós. Eles foram salvos porque eles creram no Senhor e nas suas promessas. Eles receberam Jesus antes de nascer. Para crer em Jesus, basta crer na promessa. Eles creram em Jesus antes de nascer. Os magos do Oriente adoraram Jesus e sabiam quem Ele era, e receberam Jesus e creram em Jesus quando Ele era um bebezinho. Foram salvos do mesmo jeito, porque quem recebe Jesus é salvo. Joiada era um tremendo homem de Deus, e Jesus ia nascer 9 séculos depois, igualzinho a nós, não é? Eles estavam esperando a primeira vinda, nós estamos esperando a segunda vinda, dá na mesma. A gente crê no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Por isso Jesus podia dizer nos seus dias: eu tenho testemunho do Pai, eu tenho testemunho de João Batista, eu tenho testemunho das Escrituras, eu tenho testemunho dos profetas. Tudo que está acontecendo aqui, eu tenho testemunho dos profetas que creram em mim e me anunciaram antes de eu nascer. Por isso Jesus podia dizer sobre a Galiléia em geral: esta geração dará conta do sangue de Abel e de Zacarias, que foi morto entre o santuário e o templo. Jesus disse que o testemunho de Zacarias e dos profetas estava em pé e continua em pé. Por isso a oração de Zacarias está em pé. Olha isso, Senhor, faz a justiça. Coitado do Joás, não sabia quão ruim o ruim seria e quão terrível ele se tornaria, tendo sido amado e criado por Joiada. Ele não aprendeu a lição principal. Lição principal é foco no Senhor e na sua palavra e nas suas promessas e na sua revelação. Se você focar, ainda que seja num Joiada, ele morreu, o que vai ser de você? Mas olha, não é todo mundo que é Joiada não, viu? Tem muito pastor aí que suja a biografia. E suja feio, hein? Nem se arrepende que nem o rei Davi. E tem uns, vai me desculpar, irmãos, se encaixa na sua teologia ou não, eles viram Salomão, viram Saul, até perturbado eles ficam. Porque eles vão se distanciando tanto e se envolvendo com as trevas, que vira o que vira. A gente nunca sabe quão ruim o ruim será se nós não andarmos com o Senhor. Mas podemos ser Joiada. Joiada não precisava se Atalha temesse a Deus ou não, ele temia a Deus. Se Acasias temia ou não, Jorão temia ou não, ele temia a Deus. Depois ele fez toda uma revolução social, econômica, religiosa, e por fim
muitos desviaram. Não a maioria, né? Porque Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Tinha uma turminha no templo de oração, de louvor. Nós precisamos aprender a focar no Senhor e na sua palavra. Eu fico pessoalmente triste. Fico triste quando as pessoas não votam direito, porque isso é muito errado. Já falei. Segunda coisa que eu fico triste, quando alguém não anda mais com Deus, escandalizado com não sei quem. Eu falei, mas o foco não é não sei quem. O foco é o Senhor e a sua palavra. Você não vai encontrar defeito em Jesus para abandoná-lo. Mas eu te falo, ele não dá moleza para ninguém, viu? Se formos muito orgulhosos, ele vai saber quebrar o nosso orgulho. Se formos muito duros para perdoar, ele vai quebrar. E põe a gente no liquidificador, fica batendo lá até a gente melhorar. Mas é para a honra e glória do nome dele que ele permite as lutas, que nós crescemos e nós melhoramos. Foco no Senhor e na sua palavra, e nós seremos joiada. Se não tivermos a mesma base de joiada e desses homens de Deus, você já prestou atenção em Daniel? Daniel era estudioso das Escrituras. Daniel 10, ele escreve assim: estava estudando as palavras do profeta Jeremias, quando eu entendi que o cativeiro ia durar 70 anos. Então eu me dispus a orar e jejuar, e orei e jejuei por 3 semanas. Então um anjo desceu do céu. Se você prestar atenção nos escritos de Paulo, está citando a palavra o tempo todo. Este é o foco, esse é o fundamento. Vamos orar? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ficar em pé, né? Ficaram muito tempo sentados. Vamos ficar em pé. Eu gosto quando o povo ora uns com os outros. Vocês estão topando orar? Quem topa orar, levanta a mão. Mas orar com a boca, né, irmão? Tem que falar, hein? E é normal, orar é falar. Você fala com Deus. Com a pessoa que está do seu lado aí, começa a orar. Fecha os seus olhos. Começa a orar com a pessoa que está do seu lado. O que o Espírito Santo colocou no seu coração com o exemplo de vida do sacerdote Joiada? Esse homem fica meio esquecido, ninguém fala dele, ninguém prega dele. Ele só viveu 130 anos por causa da bênção de Deus. Ele só formou um rei que por muitos anos temeu a Deus. Ele levou a nação para servir a Deus. Ele voltou a fazer o templo funcionar. Foi enterrado como um rei. O exemplo de Joiada é o Senhor e a sua palavra. Se você ficou decepcionado com o pastor, com o ministério, tira o foco de ser humano. Foca no Senhor, foca na sua palavra, foca em Jesus, não foca em líder, não foca em igreja. Que os nossos líderes possam ser joiada, mas se eles não forem, que eles não atrapalhem nossa vida com Deus, porque o nosso foco será o Senhor e a sua palavra. O nosso foco será o Senhor e a sua palavra. Pai amado, Deus querido, perdoa, Pai, perdoa. Levantamos ídolos, levantamos pastores, adoramos líderes de louvor, adoramos ministérios. Fomos decepcionados, desanimamos. Perdoa, Senhor. O fundamento estava errado. O foco era o Senhor. O foco era Jesus. O foco era a palavra. O foco eram as promessas. O foco era a revelação histórica de Deus. Perdoa, Pai, perdoa. Oramos pelos pastores do Brasil, que eles não escandalizem. Mas se eles escandalizarem, que nós continuamos firmes com o Senhor e com a tua palavra. Nós não sabemos quão bom o bom será se andarmos com o Senhor.
não sabemos das maravilhas, das bênçãos, dos milagres que o Senhor fará, mas nós também não sabemos quão ruim o ruim será. Nós não queremos virar assassinos de profetas, não queremos virar pessoas duras, secas, sem amor, sem perdão, sem paciência, sem misericórdia. Oh Pai amado, ajuda-nos a manter o foco no Senhor e na Tua palavra. Oramos no poderoso nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Perdoa, Senhor, perdoa. Quantas vezes colocamos o foco em ministérios, em pessoas. Queremos ser inspirados pelos bons joiadas. Queremos ser inspirados pelos joiadas. Queremos ser inspirados por Daniel e por José, por Esther e por Ruth. Mas nada justifica não termos o foco no Senhor e na Tua palavra. Nesta noite aceita o nosso pedido de perdão. Estávamos com o foco errado quantas vezes. O foco precisa ser a palavra do Senhor. Dá-nos amor pela Bíblia. Dá amor para ler essa Bíblia. Inspira essa leitura, ensina-nos pela leitura bíblica, ilumina. Senhor amado, faça-nos desejosos de orar e nos dá companheiros de oração. Às vezes é um pouco chato de orar sozinho, às vezes desconcentramos. Ajuda-nos a encontrar intercessores para orarmos juntos. Oh, ajuda-nos a ser fortes na crise, no tempo ruim. Ajuda-nos a ser um joiada. 13 anos de apostasia, mas ele estava focado no Senhor e na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós não oramos como heróis da fé. Nós temos fraquezas. Nós somos seres humanos. Às vezes ficamos tristes, às vezes desanimados, às vezes nos sentimos traídos, às vezes nos apavoramos com as notícias da crise econômica no Brasil, às vezes nos apavoramos com as ameaças mundiais. Ajuda-nos a focar no Senhor e na Tua palavra. Faça de nós um joiada. Oh Pai amado, faça de nós um joiada cujo foco foi no Senhor e na Tua palavra. Usa-nos para a glória do Teu nome. Nos lugares onde nós estamos, no trabalho, no emprego, na nossa carreira, usa-nos para a glória do Teu nome. Guarda-nos, santifica-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Que o Teu povo saia dessa igreja sabendo que eles estão purificados no sangue de Cristo. Que eles saiam daqui sensíveis à voz do Espírito Santo. Pai amado, quantas vezes Israel resistiu o Espírito Santo, mas nós não queremos resistir o Espírito Santo. Queremos ouvir a Sua voz. Queremos ter o coração quebrantados por Ele. Queremos ter o amor de Deus derramado em nossos corações por Ele. Queremos ter a fé que Ele dá, a ousadia que Ele dá, a cura que Ele dá, tudo o que Ele dá. Nosso foco está no Senhor e na Tua palavra. Senhor, alegra-nos, leva-nos alegres para casa. E amanhã cedo, nós queremos sair da cama alegres, com alegrias do Espírito Santo, aleluia, por uma bênção do Senhor, por uma graça do Senhor, e não por méritos. Oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito